Somos unidos. Alma. De Santiago, ele diz essas palavras. Na sociedade. A história da igreja, a igreja não tem mais aquela força que tinha. Se olhamos em termos de história do Brasil, não tem mais aquela força que tinha.
Me lembro, meu pai me dizia, lá na cidadezinha onde eu nasci, lá no Nordeste, na época da Páscoa, todo mundo confessava e todo mundo comungava. Eu perguntava para o meu pai, mas todo mundo comungava? Ele, só tinha 2 pessoas que não confessavam. E todo mundo sabia quem era. 2 pessoas, tal, que depois ficaram doentes e a primeira coisa que perderam foi a capacidade de falar. E o povo comentava, tá vendo? Não falou para a confissão, agora não pode falar. Mas o padre foi lá assim mesmo, numa cidade que todo mundo comungava, todo mundo vivia na graça de Deus. Que bonito! Só que isso é algo que já passou. Infelizmente, o mundo mudou, está dessa forma como nós vemos. E nós vemos que a igreja está agora, existem profecias a respeito disso, como pequenas comunidades, pequenos grupos. O catolicismo hoje é atacado publicamente. Ninguém fazia isso antes. É atacado publicamente, não só a igreja como tal, mas sua doutrina, sua moral. Existe uma displicência muito grande nesse sentido. Por isso, se exige de nós atitudes. E que atitudes nós vamos tomar diante de tudo isso, né? A primeira é formar guetos. Essa é uma tendência. Formar pequenos grupos fechados, mas que correm o risco de serem grupos que se coloquem como grupos santos, como grupos perfeitos, os puros, como uma espécie de farisaísmo. E é um perigo, porque aí se formam as seitas. Poucos se salvam e esses poucos somos nós. E fica em torno, em geral, de 1 ou 2 pessoas, clérigos ou leigos, e formam guetos. E a igreja, então, se transforma em guetos. Outro perigo é o contrário. É o católico simplesmente achar que já está tudo perdido e começar a compactuar com as ideias do mundo. Se tornar mundano no seu modo de agir, no seu modo de falar, nas suas atitudes, pensamentos e tudo mais. São 2 extremos. E o que é que Deus quer de nós nesse tempo agora? Nós somos membros da igreja, somos membros do corpo místico de Cristo, fora dela não há salvação. Então nós somos chamados a não só ouvirmos a palavra de Deus, mas somos chamados a testemunhar essa palavra de Deus, primeiro com a nossa vida, procurando realmente uma verdadeira conversão em tudo, uma transformação total para que a palavra de Deus seja realmente alimento nosso no dia a dia, em tudo que nós fizermos. Como diz São Paulo, tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus. E aí sim, nós damos o nosso testemunho na sociedade, porque nós, como católicos, temos uma missão no mundo, mas como igreja, não podemos admitir de maneira alguma divisões, porque somos poucos. Então vamos ficar nos digladiando, lutando uns com os outros, nos criticando, nos maltratando, enquanto nós temos uma fé e temos que garantir a vida, a fé, o crer, e depois a vida de fé. Então nós temos que ter esse cuidado de sermos do mundo que Jesus mesmo nos fala, sermos sal, luz e fermento. Mas não podemos ficar calados, não podemos nos conformar com essa confusão que nós vemos. Temos que dar testemunho com a nossa vida em primeiro lugar e depois expressar isso com atitudes e palavras, levando nosso Senhor, aquela palavra que nos alimentou, levando aos outros em todos os lugares onde nós estivermos. Seja no recôndito de um lar, seja em cima de um telhado, nós não podemos calar esta palavra que nos transformou. Temos que expressar isso. Mas essa expressão deve ser algo fruto de uma vivência. Senão estaremos sendo hipócritas, mostrando algo que nós não somos. E aí a palavra não vai ter a sua função como deve ter. Não vai formar.
E é exatamente isso que São Tiago nos fala, de sermos testemunhas de Cristo como igreja. Não podemos nos esquecer que nós somos membros da Igreja Católica Apostólica Romana, única comunidade de salvação. E somos todos membros, e membros uns dos outros, um corpo só. É verdade que dentro da igreja há muitos problemas, como nós vemos na parábola do joio e do trigo, está lá, joio e trigo. E que não pode arrancar o joio para não arrancar o trigo, como Jesus fala. A igreja como uma rede lançada ao mar que tem peixes bons e peixes ruins. De todo tipo, vem tudo. Mas Deus deixa tudo isto para a nossa aprovação, para o nosso crescimento e para a conversão daqueles que precisam se converter, não é? E Deus permite. O fato é que nós somos igreja. E temos que ter essa vivência na igreja, né? Não achando que nós somos melhores, que nós somos católicos de primeira classe, como se isso existisse. Porque todos somos pecadores, todos somos falhos, todos nós, todos. Então nós temos que ter o cuidado de não ficarmos nos julgando uns aos outros, né? Porque isso faz um grande mal até para a nossa própria vida espiritual. Aí eu termino formando o meu próprio gueto como se eu fosse o perfeito e o meu grupinho fosse o perfeito. Isso não é bom. Isso faz um grande mal. Isso foi um grande mal em toda a história da igreja. E o que é pior, muitas vezes o grupinho se separa, porque julga, se separa da própria constituição hierárquica da igreja. Isso faz mal. Então nós temos que nos sentir igreja porque somos igreja. Como Jesus constituiu, como Jesus fez. Eu fico olhando às vezes a questão dos sede vacantistas, por exemplo, que são cismáticos. São cismáticos. Segundo a definição lá de Santo Tomás, do direito canônico, são cismáticos. E eu fico olhando que tipo de igreja pensam no futuro, né? Uma igreja criada por eles. Mas nós temos esse risco de muitas vezes sermos também sede vacantistas práticos, de dizermos que nós é que somos a igreja, e começamos a criticar, a julgar todos. Isso é um perigo muito grande, porque aí entra o orgulho, e eu faço o meu grupo, e qualquer outro, então eu tenho alguma coisa a criticar. Nós somos igreja católica, e como igreja católica estamos nesse barco com dificuldades, né? Temos que crer naquilo que Jesus Cristo ensinou, temos que viver segundo os mandamentos e temos que usufruir das graças que vêm a nós através dos sacramentos. O que Deus quer de nós é que sejamos santos. E é exatamente isso que São Tiago vai nos dizer na segunda parte dessa epístola que lemos hoje, que nós devemos nos fixar no olhar da lei perfeita da liberdade. E que é a lei perfeita da liberdade? É o Evangelho. Jesus Cristo nos resgatou, como disse no início dessa reflexão, nos resgatou das garras do demônio, da carne, do pecado e da morte. Ele é o vencedor e Ele nos dá essa vitória com Ele. E essa vitória nos torna livres. E nós temos essa liberdade que Cristo. Mesmo que nós estejamos sofrendo, lembramos, por exemplo, daquele arcebispo, bispo, aliás, vietnamita, né, Van Thuan, que ficou preso lá nos cárceres comunistas por 13 anos, preso, trabalhando, sofrendo, enfim. Mas ele se sentia livre. Tinha liberdade lá dentro, evidentemente não podia atender os seus paroquianos, seus diocesanos,
mas aquela liberdade que ninguém tira. A liberdade de um São Policarpo que vai, ao martírio, de um Santo Inácio que vai às feras e diz: eu sou o trigo que tenho que ser moído nas garras, nos dentes dos leões para depois eu brotar. Essa é a liberdade que ninguém tira de nós, que Cristo nos conquistou, a liberdade da graça. Agora, o que nos escraviza é o pecado. O pecado escraviza. O pecado nos acorrenta. Por isso disse Jesus: quem vive no pecado é escravo do pecado. E a verdadeira liberdade não está em eu poder fazer todas as coisas que eu desejo, mas em fazer as coisas de Deus. Aí está a verdadeira liberdade. Porque se eu vivo no mundo, vivo no pecado ou no vício, eu não sou livre. Eu sou escravo. Escravo das minhas ideias, escravo das modas, escravo da sensualidade, escravo das minhas vaidades, escravo da opinião dos outros, escravo dos aplausos. Sou escravo. Esta liberdade foi nos trazida por Cristo pela graça. E esta liberdade ninguém pode tirar. E podem dizer: mas ser cristão, ser católico é muito pesado. Não. Jesus nos diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os mandamentos não pesam. Muito pelo contrário, nos tornam livres. O que nos pesa é aquilo que o mundo nos impõe. Isso nos pesa. Então nunca podemos ter saudade, uma nostalgia daquilo que o mundo nos impunha. Aquela preocupação exagerada em seguir as normas ou as máximas do mundo, que te aplaude, que te eleva, mas que também te humilha e te destrói. Não, isso é escravidão. Então essa liberdade que nós conseguimos quando fomos batizados, a liberdade que nos dá o confessionário, saiu livre, alegre. A palavra de Deus na epístola me dizer que vou colocar na prática o que é a religião, o que é a prática mesmo da palavra de Deus. A religião pura e sem mancha é, ele põe aí 3 coisas. Primeiro, refrear a língua. Segundo, praticar a caridade. E terceiro, se contaminar com o mundo. São 3 coisas que devem fazer parte do nosso programa de vida. Primeiro, silêncio em Deus. Nós muitas vezes somos descuidados disso, porque o mundo é muito barulhento e nós temos pouco tempo, né, para fazer silêncio. Né? A liturgia da missa nos mostra que é necessário ter o silêncio. Né? Na oração, às vezes na oração nós falamos o tempo todo com Deus e ficamos pouco tempo em silêncio. Porque no silêncio, né, nós podemos ouvir a Deus. Né? A imitação de Cristo nos fala: Deus fala no silêncio. Então a oração também tem que ter momentos de silêncio. Você reza e cala, e deixa nosso Senhor falar, inspirar. Não para isso, mas nosso Senhor vai dar as inspirações. É no silêncio que você faz o discernimento, que você pondera, que você coloca a palavra de Deus na sua vida e aplica, e faz propósitos. É tão importante esse silêncio na oração, né? Que Santa Teresa dizia que quem não medita não precisa nem que o diabo tente. A pessoa já vai para o inferno porque vai direto, porque quer. Não precisa nem de tentação. E vocês podem observar e para dentro da igreja.
Eu disse dessa semana numa reunião do clero, numa diocese aí de que eu participava, falando do silêncio, me deram a oportunidade de falar da Eucaristia, falar um pouquinho do silêncio. Eu disse exatamente isso, que às vezes na liturgia o padre faz o sinal da cruz, engata a primeira e barulho até o fim. E o povo ainda sai da igreja fazendo barulho, né? Isso faz mal. A participação na liturgia é uma forma de participar. Não é só falando que participa da liturgia, o silêncio, né? E isso na vida também, no dia a dia, né? Então, silêncio para ouvir a Deus, né? Como diz a imitação de Cristo. Jesus fala isso na imitação de Cristo, né? Quando tu falas, eu calo. Quando tu calas, eu falo. Então, se você não cala, eu não falo. É exatamente isso que diz a imitação de Cristo. Então, freio na língua. Cala essa boca. Cala. Fica quietinho. Pensa melhor. Seja prudente nas palavras. Né? A gente nunca vai perder por isso. Freio na língua. E quando a gente diz freio na língua, hoje, freio nos dedos, né? Freio nos dedos. Né? Se tivesse internet, então Tiago diria isso, né? Freio nos dedos. Depois ele fala de praticar a caridade, fala dos órfãos e viúvas, né? Praticar a caridade. Viver a palavra de Deus é ir ao encontro do outro que precisa. Nós somos todos irmãos. E na igreja, São Gregório Magno dizia, na igreja os outros são o seu suporte, né? E você é suporte dos outros e vice-versa, né? Suporte, né? Uns dos outros. Então temos que ter esse cuidado também em termos de igreja. E por fim, não se contamine com o mundo, não se deixe contaminar pelas coisas do mundo. Embora estejamos no mundo, e São Tiago falava para uma comunidade como a nossa hoje, talvez até mais simples, né? O paganismo imperando, ele não se contamine, não se contamine, não se contamine. Então tenhamos esse cuidado de não nos deixar contaminar. E hoje é muito pior, porque a pressão é muito. E Nosso Senhor nos dá o remédio, né? A oração, né? A vida de oração. Esse é que é o segredo, né? Pensamos, pois, a Nossa Senhora que ouviu essa palavra de Deus e foi pôs em prática, que foi assim louvada, que ela interceda por nós para que tenhamos a palavra de Deus impressa não só nos nossos lábios, mas impressa também na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.